O seu pré-candidato à presidência da República tem coragem de dizer isso que Renan Santos disse aqui? O Eduardo Bolsonaro perdeu a linha e resolveu me atacar no programa da Jovem Pan. Ou pior ainda, tem gente agora que tá postando as fichas do tal de Renan Santos, do Missão Brasil, do MBL. Um cara que até pouco tempo atrás tava fazendo emoji com um coraçãozinho pro Moraes. Ele, o Kim Kataguiri, lutando pelo impeachment do Bolsonaro. Tá aí o resultado. Mandaram o pessoal ir pra praia na eleição de 2022. Tá aí o resultado. Os responsáveis. De acordo com ele, eu sou responsável pela derrota do pai dele em 2022 e também mando coraçõezinhos pro Alexandre de Moraes. Então eu resolvi refrescar a tua memória, Eduardo. A primeira coisa, quem tem relações muito sujas com a STF é tua família. Vamos começar pelo Flávio, que é candidato. Ele foi salvo da cadeia por conta de uma decisão do Dias Toffoli. Sabe o Dias Toffoli do PT? Ele tirou as provas obtidas do COAF contra ele e contra todos os outros que estavam no Petrolão. Duro, né? Mas não terminou aí. Depois ele foi salvo pelo Gilmar Mendes, que resolveu tirar lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o caso das rachadinhas. Ali ele ficou muito grato pro Gilmar Mendes, a ponto da tua família toda ter pedido voto para o irmão do Gilmar Mendes numa eleição lá em Mato Grosso. Acha que terminou? Nada disso. Olha o teu pai falando com você sobre não bater no Gilmar Mendes. Dá uma olhada. Tá aqui, ó, no print. Interessante, né, Eduardo? Mas acha que terminou? Óbvio que não. Teu irmão foi favorável a colocar agora o advogado do Lula, o Zanin, no STF. E pra falar em Alexandre de Moraes, foi o teu pai a pedir que o Alexandre de Moraes fosse vice dele nas eleições. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Sério, Eduardo, não entra nessa discussão, que vocês vão perder feio. Tenta defender que, sei lá, o Trump é lindo, que você ama ele. Vai que uma hora se acerta. Sério, tenta fritar um hambúrguer, tenta comprar uma casa talvez com o dinheiro que foi obtido lá com o Vorcaro. Que tal? Fica aí, que você gera menos danos pra todo mundo no Brasil ficando nos Estados Unidos. E mais, se você não consegue entender uma piada, uma ironia que eu fiz envolvendo Alexandre de Moraes, aí eu fico um pouco assustado, que aparentemente o seu QI é tão baixo quanto o do seu irmão Jair Renan, um que nem sequer sabe falar em público. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Eu podia aqui continuar por horas e mais horas, mas a sua família tem relações espúrias com a STF. Vocês colocam as pessoas na frente dos quartéis para pedir golpe militar e no fim do dia fazem acordos com aqueles que vocês criticam para se manterem soltos e fazendo negócios. Diferente de você, Eduardo, eu nunca fugi da justiça do Brasil para ficar operando contra o meu próprio país, direto dos Estados Unidos. Eu vou vencer as eleições no Brasil e se eu for perseguido pelo STF, vou responder no Brasil. Porque é isso que homem, não covarde, faz. Se vocês concordam comigo e querem dar uma resposta para esse rato, já compartilhe esse vídeo, mete o aviãozinho. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Eu pensei, quando eu disputei a eleição, que a ideia era justamente essa, né? Eu colocar as minhas ideias, eu colocar as minhas propostas, as pessoas atacarem e eu mostrar competência para defendê-las. Não parece ser esse o caso do Flávio Bolsonaro, porque, evidentemente, ele quer o poder pelo poder. Não tem nenhum projeto de país na cabeça. Não tem nada que ele queira fazer muito pela nossa defesa, pela nossa infraestrutura, pela nossa economia, pela nossa educação, pela nossa saúde. Não tem nenhum projeto em nenhuma área que empolgue ele, que dê a motivação para ele estar na política. Ah, não, eu tenho essa visão de Brasil que eu quero implementar dessa maneira e por isso... Não, ele tá na política primeiro. Ele ganhou um mandato do pai, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nunca teve nenhuma atuação na Assembleia Legislativa. Nunca teve nenhuma atuação relevante dentro do Congresso Nacional, mesmo sendo filho do presidente da República, senador, não conseguiu ter projetos relevantes aprovados. Eu, sendo de oposição, tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, consegui aprovar projetos, inclusive na área da segurança, que o Flávio diz defender, em aumento de pena de furto, roubo e receptação. Que, aliás, Flávio Bolsonaro, durante esses 2 anos que eu frequentei o Senado para pedir para os líderes e para o presidente que o meu projeto fosse pautado, nunca vi ele no Senado em nenhuma dessas ocasiões, inclusive na própria votação desse projeto ele não estava. Propostas são capacidades cognitivas em dia e honestidade. O Renan Santos não é amigo do Daniel Vorcaro, nem de Ciro Nogueira, nem está envolvido no maior escândalo de corrupção da história do país. Então existe uma diferença fundamental. O Renan Santos não faz parte da direita que a esquerda gosta. Porque quando o Flávio foi escolhido candidato do bolsonarismo, o PT comemorou. É o melhor candidato para o Lula e para o PT, é Flávio Bolsonaro. Isso não é avaliação minha, isso é avaliação dos petistas, com a qual eu concordo plenamente e com a qual muitos bolsonaristas nos bastidores também concordam, que é péssimo ter que defender o Flávio, que é péssimo ter que defender o Banco Master, que é péssimo levar, a carregar o fardo da candidatura do Flávio para frente. Então, assim, é uma coisa que nós temos dito e repetido, que se um dia nós queremos ver o PT longe do poder, e na minha avaliação até nós temos a possibilidade de ver o PT esfacelado no período pós-Lula, nós precisamos nos livrar da família Bolsonaro, porque enquanto ela estiver aí, o PT vai continuar forte, porque é o inimigo perfeito pro Partido dos Trabalhadores, e repito, nossa divergência fundamental, eles não têm projeto. Eu adoraria, e, por exemplo, a gente tem a nossa proposta de lei de responsabilidade gerencial, de suspender os repasses da União e de tornar inelegíveis os prefeitos que não cumprirem meta de indicadores sociais, né, de indicadores de saúde, de segurança pública, de saneamento básico. Eu adoraria debater a contraproposta e rebater a proposta do bolsonarismo em relação a isso. Não tem. Eu adoraria rebater a proposta do bolsonarismo em relação ao orçamento público. A gente defende desindexar salário mínimo de benefícios sociais, desvincular a vinculação que você tem hoje da receita corrente líquida e da receita de impostos de saúde e de educação. Não existe proposta por orçamento por parte da família Bolsonaro. Ou ainda debater segurança pública. Nós defendemos a adoção do direito penal do inimigo, uma lei de execução penal, um código de processo penal, leis penais específicas para faccionados. Qual é
a proposta da família Bolsonaro? Não existe. Então, a diferença fundamental é que nós temos uma visão de mundo, de Brasil, que a gente quer implementar, e nós queremos o poder para implementar essa visão de mundo e criar esse Brasil que nós sonhamos, que nós temos na cabeça. Eles não têm nenhum Brasil na cabeça, se é que eles têm alguma coisa. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.